Olá, sejam bem-vindos ao último vídeo da nossa série, onde estamos aprendendo a fazer o nosso primeiro jogo. Nos últimos vídeos, nós vimos tudo o que precisávamos para o nosso jogo funcionar, ok? Nós temos o jogo completo, nós temos os asteroides funcionando, tiro, nave andando, efeitos, sons, tudo está certinho. Mas está faltando uma coisa essencial para o nosso jogo, que é uma condição de vitória. No momento, a gente pode entrar no nosso jogo, a gente vai atirar, vai pegar melhoria, vai fazer tudo. Só que uma hora a gente vai ficar sem asteroide no mapa e nada vai acontecer, ok? E o que a gente quer fazer é criar uma condição de vitória, ou seja, algo que quando acontecer o jogador vá para uma outra tela e ali possa escolher se ele quer recomeçar o jogo ou sair do jogo, certo? Se ele quer tentar jogar novamente. Então nós também queremos fazer o nosso menu, ou seja, a gente colocar lá escrito qual é a condição de vitória e se o jogador já quer começar o jogo ou não, para não pular direto pro jogo, ok? Então vamos começar primeiro pela condição de vitória. Qual é a minha condição de vitória que eu vou criar no jogo? Vai ser por pontuação. Então, cada asteroide, o grande, o médio e o pequeno, vai ter um valor de pontuação dentro deles. Então, quando a gente destruir, o nosso jogador vai ganhar uma pontuação. E quando ele atingir uma certa pontuação, ele vai ganhar o jogo. Ok? E nós podemos fazer diferentes tipos de condições de vitória. Nós podemos fazer, por exemplo, sobreviver uma determinada quantidade de tempo. A gente pode fazer destruir uma certa quantidade de asteroide para ganhar. Ok? Mas eu vou fazer de pontos porque eu acho que é legal. E também, nós não podemos esquecer que se a gente executar o nosso jogo agora, a gente não tem uma pontuação de vida para o jogador ainda, ok? Então vamos começar com isso, com a pontuação e com a contagem de vidas do nosso jogador. Ok? A contagem de vidas vai ser mais simples. Como a gente pode ver, se a gente vir no objeto nave e no criar, nós temos a variável vida dele, certo? Que a gente está descontando se ele colide com o asteroide. Então, a gente vai vir em objeto controle e a gente vai adicionar um evento novo. A gente vai vir em adicionar evento, a gente vai colocar desenhar e desenhar GUI. E o que é esse desenhar GUI? A gente já viu o evento desenhar, certo? Que é onde a gente pode colocar novas sprites dentro do nosso jogo. Misturar sprites de um jogador, por exemplo, do jogador com um escudo, igual a gente fez na melhoria. Só que o desenhar GUI, ele serve como um HUD. Por quê? Porque tudo que a gente desenha, ele está preso na janela do nosso jogo e não na sala. Então, se a gente desenha algo no ponto 10, 10, no x 10 e no y 10, ele vai desenhar no canto esquerdo superior da nossa janela. E não importa quanto a gente se mexa, ele sempre vai ficar nessa posição, ok? Então é como se eu estivesse desenhando direto no nosso monitor e não dentro do jogo. O que eu quero fazer primeiro é criar uma cor para a gente usar no nosso texto. Eu vou escrever uma variável local, var, e eu vou colocar underline c, ok? Eu vou colocar igual, e aqui eu vou criar uma cor. Aqui eu tenho esse costume de, em variáveis locais, colocar underline, porque daí eu consigo separar melhor o que é uma variável normal, uma variável do nosso objeto e uma variável local. Então sempre que eu vou escrever uma variável local, eu gosto de colocar um underline antes da palavra. É só para organização, ok? E a gente vai usar uma função chamada makeColor e RGB. Então makeColor RGB, ok? RGB. E essa função faz o quê? A gente pode dar um valor de vermelho, azul e verde. Ele vai misturar todas e dar uma cor pra gente, ok? É assim que cores são feitas normalmente no sistema RGB. Mas eu não vou entrar muito nesse tópico de cores porque, bom, a gente pode falar disso em outro vídeo que não tenha muito a ver com programação, ok? E eu vou criar a cor. Uma cor com os valores 131, 68 e 87, que vai dar uma cor parecida com os asteroides, igual dos asteroides, ok? E você pode mudar esses valores para criar uma cor que você gostar, mas essa aqui é só uma cor que eu estou criando para o nosso texto, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos quebrar duas linhas, eu vou escrever draw text, e eu vou querer esse aqui, o draw text underline color, abrir parênteses, ponto e vírgula, e aqui dentro vamos ver o que ele pede um x e um y, uma string, que é o texto que a gente quer escrever. Ele perde 4 cores e o alpha, ou seja, a transparência do nosso texto. Ok, então vamos lá. Eu vou colocar o x e o y de 20, 20, ou seja, a partir do ponto 0, que é o canto esquerdo superior da nossa janela, ele vai 20 para a direita e 20 para baixo. Então ele vai escrever a nossa vida no canto
esquerdo superior. E agora a gente tem que falar qual o texto que a gente quer escrever. A gente quer escrever a variável vida que está dentro do objeto nave. Como a gente já viu como que pega uma variável de um outro objeto, a gente vai escrever objeto nave.vida. Ou seja, ele está acessando o objeto nave e pegando a variável vida para escrever para a gente. E aqui agora a gente tem que colocar 4 cores. Se a gente colocar cores diferentes, ele vai criar meio que uma mistura entre os 4 valores. Só que a gente vai querer usar a mesma cor em todos. Então a gente vai escrever underline C, vírgula, underline C, vírgula, underline C e vírgula, underline C. E o alfa vai ser 1, ou seja, a gente quer ele totalmente visível. Só que aqui, no momento, ele só está escrevendo pra gente um número que é o valor da nossa vida. Só que a gente quer que ele escreva o quê? Vida, 2 pontos e um número. O jogador saber que aquele valor corresponde à vida e não é um número aleatório na nossa tela, igual está sendo agora. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir 2 aspas e vai escrever dentro dele vidas. 2 pontos e eu vou dar um espaço. Ok? Então a gente está escrevendo vidas, a gente coloca um mais e a gente está escrevendo então vidas mais o número de vidas que a gente tem. Só que no Game Maker, em qualquer linguagem de programação, eu acredito, a gente não pode misturar um texto com um número. Ou seja, aqui a gente tem uma string, que é um texto, e aqui a gente tem um valor inteiro, que é um número. E o Game Maker não aceita isso. Então a gente tem que converter esse valor inteiro em um texto, em uma string. Então a gente só vai escrever string, abrir parênteses e fechar parênteses depois da nossa variável, ok? Então agora a gente tem escrito no x20, no y20, vidas, espaço, número de vidas, cor e transparência, ok? Só que, antes da gente testar, eu também quero colocar as pontuações já. Então a gente vai vir em objeto controle, vai vir em criar, e a gente vai criar agora uma variável global. Ou seja, a gente viu uma variável local que só funciona dentro do evento que a gente colocar, ou dentro do bloco que a gente criar a variável. A gente viu uma variável normal que é interna de um objeto, ou seja, a vida que a gente acabou de escrever, que ela pode ser acessada por outros objetos e ela também pode ser usada em qualquer evento do nosso objeto, no objeto que a gente criou essa variável. E agora a gente vai criar uma variável global. Ou seja, é uma variável que pode ser usada por qualquer objeto, em qualquer momento do nosso jogo. Ela pertence a todos os objetos, ok? Então a gente vai escrever global.point, de pontuação. A gente vai dar que o valor dela inicial é 0, ok? Então agora a gente tem uma variável global aqui. Então a gente quer o quê? A gente quer, primeiro, escrever também essa pontuação dentro do nosso jogo. Então a gente vai escrever exatamente a mesma coisa aqui. Escrever draw text color. Aqui a gente vai escrever no x20 e no y40. E eu vou escrever aqui pontuação, 2 pontos, espaço, fecha aspas, mais a string da nossa variável global.out. Sempre que a gente se refere a essa variável global, a gente tem que escrever global.a variável, certo? A gente não pode só escrever ponte depois de criar ela, ok? Então é sempre global.a variável que a gente criou, ok? Então aqui ele está escrevendo pontuação e depois o número da pontuação que a gente criou. E a cor, eu não vou usar essa cor para isso, eu vou querer usar um branco para esse texto. Então eu vou escrever C underline white, C underline white, C underline white e C underline white. E o alfa é 1 também. Então agora nós estamos escrevendo a nossa vida, estamos escrevendo a nossa pontuação. Agora a gente tem que dar um valor para essa pontuação, ok? E os valores vão aumentar quando a gente destruir um asteroide. Então a gente vai vir no objeto asteroide e tem que vir onde ele checa se ele foi destruído, que é quando a vida dele for menor ou igual a 0. Então a gente vai escrever simplesmente global.point. Eu vou colocar mais igual a 10. Ou seja, quando ele se destruir, ele vai dar 10 pontos para nossa variável global.point. E a gente tem que fazer a mesma coisa no objeto médio, no objeto grande. No objeto médio, eu vou dar uma pontuação de 15, então global.point mais igual a 15. E nosso asteroide pequeno, eu vou dar uma pontuação de global.point
mais igual a 20. Ok? Então vamos testar nosso jogo para ver como que ficou nosso HUD. Ok, estamos aqui, temos ali vidas e pontuão. Ele provavelmente, essa fonte não tem o C cedilha e eu esqueci disso. Então a gente pode resolver isso já já. A gente vem aqui e vamos destruir um asteroide grande. Nossa pontuação foi para 10, um médio. Foi para 25, ou seja, somou 15. E um pequeno somou 20. Ok, então temos tudo certo, nós temos nossa pontuação. E a nossa vida, se a gente colidir com um asteroide, ela foi para 4. E agora a gente pode arrumar rapidinho o problema da fonte. Se a gente vier aqui em fonte, em criar e selecionar fonte, aqui a gente pode criar uma fonte para o nosso jogo. A gente pode criar a gente coloca a abreviação FNT de fonte. A gente pode criar aqui dar um nome para nossa fonte. Então vou criar fonte básica. Então aqui a gente pode selecionar qual fonte a gente quer. E é mais ou menos isso que importa para a fonte. É só a gente vir aqui, selecionar a fonte. Eu vou selecionar essa fonte aqui. Ok. Vou aumentar. Aqui a gente pode aumentar ela. E se você também estiver usando uma fonte pixelizada, assim que ela é meio quadradinha, a gente precisa desativar a suavização. Porque fica estranho só, se a gente deixar ligado, ok? Mas se você estiver usando qualquer outra fonte, pode deixar ligado. Eu provavelmente posso deixar essa fonte aqui na descrição, se vocês quiserem. Ela não é minha, mas eu deixo para vocês baixarem. E agora a gente pode vir dentro do nosso objeto controle, onde a gente está escrevendo no nosso HUD, a nossa vida e a nossa pontuação. A gente vai escrever draw that font. A gente pode colocar dentro FNT básica ponto e vírgula, ok? Então agora ele está colocando uma fonte pra gente, ok? Agora temos tudo certinho sobre a pontuação do nosso jogo, ok? E o que nós queremos fazer agora, a gente quer criar uma tela final para o nosso jogador, para quando ele atingir um objetivo de ponto, ele ir para ela e ele poder escolher o que ele quer fazer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar essa sala, esse ambiente jogo, a gente vai dar o nome de final, RM final. Eu estou duplicando porque quando a gente duplica, a gente já tem certinho a nossa câmera, a gente já tem certinho o tamanho da sala, do que se a gente criar uma nova, a gente tem que colocar tudo de novo, ok? Só que eu vou querer apagar tudo que está dentro da nossa sala. Eu só vou deixar esse fundo, ok? Então tiramos todos os objetos das nossas instâncias que estavam aqui dentro. E agora a gente quer escrever alguma mensagem aqui para quando o jogador terminar o jogo, ok? Então vamos fazer o seguinte. Se a gente vier aqui agora e falar para ele escrever alguma mensagem, ele vai estar escrevendo em todas as salas. Então a gente quer fazer o seguinte, a gente quer a gente quer determinar o que ele vai escrever em cada sala. Ou seja, no menu a gente quer que ele escreva as coisas do menu, no jogo a gente quer que ele escreva o HUD e no final a gente quer que ele escreva uma mensagem final. Ou seja, a gente quer que ele tenha uma função, ele execute um código para cada sala que a gente tiver. Então a gente vai usar um if room igual a rm jogo, abre chaves e fecha chaves. Ou seja, ele só vai escrever esse HUD de vida e pontuação se a gente estiver na nossa sala do jogo e não na sala final, nenhum menu que a gente vai criar ainda. Então a gente vai colocar um else if room igual a rm final, abre chaves, fecha chaves. E aqui a gente pode escrever tudo o que vai estar na tela final e não vai fazer parte do nosso jogo. E o que eu vou querer escrever na tela final? A gente vai usar uma função chamada drawText ext, ou seja, de extended e color, underline color, ou seja, drawText extended color. E vamos entender o que ele pede. Ele pede um x, um y, um texto, como a gente já viu, a separação. Ou seja, a gente pode dar um comprimento máximo para esse texto ter, e depois ele vai quebrar automaticamente a linha, e ele vai ter uma separação entre a primeira e a segunda linha, dependendo do valor que a gente colocar aqui na separação. E aqui no W, a gente pode colocar o comprimento do nosso texto, e depois cor e o alfa, igual a gente viu no outro. Então vamos lá. Só que aqui tem uma coisa que eu quero que o nosso texto seja centralizado no meio da tela. Ou seja, eu não posso dar um valor de x do y igual a gente fez aqui. O que eu quero pegar o valor que corresponde ao centro do tamanho da nossa janela. Então a gente vai ter que criar duas variáveis locais chamadas var. Eu vou criar aqui um que chama largura, uma variável que chama largura, ok? Vou dar o valor de 0 e uma variável que chama altura.
Eu vou dar o valor de 0. Aqui a gente quer pegar a largura, que corresponde ao tamanho da nossa janela, e a altura dela, para a gente poder centralizar o nosso texto e escrever no meio. Ok? A gente vai escrever uma função agora, que chama display get width. Se escrever essa função, ele está retornando para a variável largura qual é o tamanho da nossa janela, qual é a largura. E aqui na altura, a gente escreve display get height. Ok? E aqui nós estamos pedindo para na altura ele guardar o valor correspondente à altura da nossa janela. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode escrever largura dividido por 2, altura dividido por 2. Ou seja, se dentro da variável a gente tem a largura da nossa sala, se a gente divide por 2, a gente pega o meio. E se aqui a gente tem a altura da nossa sala, se a gente divide por 2, a gente está pegando o centro, o x e o y correspondente ao centro da nossa janela. E o que a gente quer escrever, eu vou abrir duas aspas aqui para a gente escrever depois. O tamanho da separação que eu coloquei é 80 e o tamanho do nosso texto eu coloquei 900. Aí a gente coloca, eu vou querer usar a cor que a gente criou, então underline C, vírgula, underline C, vírgula, underline C e o alfa 1. Ok? Então aqui a gente está pedindo para ele escrever no meio da nossa tela algum texto. Ok, só que no momento a gente deu o x e o y como metade da nossa janela. Então ele vai começar a escrever o texto aqui e ele vai indo para o lado. O texto não está centralizado. Ok? Então a gente quer fazer o seguinte, a gente quer escrever uma função chamada draw set h-align. Ou seja, ele está pegando qual é o tipo de alinhamento do nosso texto, sabe? É tipo uma formatação do Word, que a gente pode escolher se ele quer que ele escreva do lado esquerdo, se ele quer escrever no meio, ou se ele quer que escreva do lado direito. Então, para a gente pegar esses valores, a gente vai escrever um FA underline middle. Ou seja, a gente quer que a centralização da nossa fonte seja no meio. Só que a gente precisa fazer a mesma coisa para a nossa vertical, porque aqui a gente está pegando o horizontal, o alinhamento horizontal. Então, draw set v align. A gente vai escrever também FA middle. Opa, eu cometi um erro. Aqui é FA center. Perdão. Na horizontal, a gente usa center, left e right. E na vertical, a gente usa top, middle e bottom. Ok? Então, na nossa sala final, agora a gente está escrevendo esse texto quando o jogador chega lá. Só que a gente não está dando ainda qual o motivo de ele ir para a sala final, ok? A gente escreveu que ele está ganhando um ponto, mas quanto de pontuação ele tem que ganhar para ir para a sala final? Antes eu vou querer vir aqui no jogo e por conta dos números que eu coloquei de pontuação, eu quero colocar mais 2 asteroides, porque também 4 é pouco. Então a gente pode só ajeitar, você pode colocar quanto você quiser. Você pode alterar os números das pontuações também. Fique à vontade. Então, o que a gente quer fazer agora, a gente quer vir aqui no objeto controle. A gente vai adicionar um evento de etapa, ok? Adicionar uma etapa. A gente vai fazer o seguinte. Se a nossa pontuação for maior ou igual a 1000, a gente quer ir para essa sala final. Então, if global.count for maior ou igual a 1000, e a gente quer que ele vá para um outro ambiente, caso ele chegue a 1000, que é o ambiente final. Então a gente pode escrever room, go, to, e aqui a gente pode colocar qual o nome da sala que a gente quer que ele vá. RM final. Ou seja, se a nossa pontuação for maior ou igual a 1000, a gente vai para a sala final. Como a gente vai testar agora, eu vou diminuir a pontuação para 100, só para a gente poder ver mais fácil. E aqui, a gente não pode esquecer de colocar um texto para o nosso jogador quando ele chegar no final, ok? Eu vou colocar aqui um texto que eu tenho, que eu já escrevi antes. Então, só dei um Ctrl V. Parabéns, você conseguiu atingir 1000 pontos. Se quiser jogar novamente, aperte R. E como vocês podem ver aqui, eu falei que se ele quiser jogar novamente, ele tem que apertar R. Então a gente não pode esquecer de programar isso também, ok? Vai ser bem rapidinho. Aqui, no próprio evento desenhar, ele aceita códigos que vão no evento etapa também. Então aqui mesmo a gente pode checar se a gente está apertando uma tecla para ele recomeçar o jogo, como eu falei aqui. Que se ele apertar R, ele pode jogar novamente. Então a gente vai vir aqui, a gente vai colocar if keyboard check. Opa, keyboard check. Pressed. Aqui eu vou querer usar a letra R. A gente viu até agora as teclas que a gente pode usar VK de Virtual Key.
Ou seja, aqui ele tem uma lista. Mas eu ainda não falei, caso você queira usar uma letra, como você faz para checar se eu estou apertando ela. A gente pode escrever ORD, abrir parênteses e dentro a gente coloca entre aspas qual a letra que a gente quer usar. A gente abre chaves e fecha chaves, ok? Então a gente coloca aqui Keyboard Check Pressed. Em vez de a gente colocar VK e a tecla que a gente quer, caso você quisesse espaço, você podia colocar VK espaço para ele recomeçar, mas eu coloquei ORD, abre parênteses, R entre aspas, ok? A gente vai colocar aqui só Game Start, ponto e vírgula, e pronto, vamos testar para ver como está. Ok, na verdade, antes de testar, eu esqueci de falar uma coisa, a gente tem que marcar o nosso objeto controle como persistente, ou seja, ele vai ser mantido quando a gente trocar de uma sala para outra, porque é nele que a gente está escrevendo a nossa mensagem final. Então, se a gente deixar aqui marcado sempre que a gente troca de sala, todos os objetos que não tem persistente neles vão ser destruídos. Então, a gente mantém, a gente quer checar o persistente. Só que, se a gente manter checado o persistente, a gente tem que tirar esse código daqui, que eu confundi onde a gente coloca ele, ok? Era pra gente ter colocado no objeto nave. Por quê? Porque aqui, como ele vai para a sala junto com a gente na final, aqui a gente está falando que se a pontuação for maior ou igual a 100, é para a gente ir para essa sala. Só que a gente está pedindo para ele ir para essa sala a todo frame do nosso jogo, certo? A gente está na etapa. Então, quando a gente chega na room final, na sala final, no ambiente final, a gente está pedindo ainda para ele ir para o ambiente final. Ou seja, ele nunca vai chegar, porque ele vai ficar tentando trocar de sala infinitamente. Então, a gente quer tirar daqui. A gente pode excluir esse evento. A gente vai vir no objeto nave, no etapa, e a gente vai colocar aqui embaixo, no último. Aqui a gente pode colocar aqui, por quê? Porque o nosso objeto nave, ele não é persistente. Ou seja, ele não vai do nosso ambiente de jogo para o nosso ambiente final. Então ele só vai executar esse código uma vez quando chegar a pontuação correta para ir para a próxima sala, ok? Então vamos lá, testar uma vez. 45, a gente chega a 100. Ok, aqui estamos. Parabéns, você conseguiu atingir 1000 pontos. Se quiser jogar novamente, aperte R. E se a gente apertar R, nosso jogo recomeça. Mas como você deve ter visto ali, apareceu uma melhoria na nossa sala final. A gente pode deixar, não vai fazer muita diferença, mas caso você queira tirar, é só a gente vir aqui no objeto controle, onde a gente está criando a nossa melhoria. A gente pode escrever if room for igual a rm jogo, ele vai executar esse código de criação de melhoria. Caso contrário, ele não vai fazer isso, ou seja, no nosso menu, no nosso final, ele vai criar melhorias dentro do nosso jogo. Ok? Agora só falta uma coisa para acabarmos, que é o nosso menu. Ok? E para a gente criar o menu, vai ser a mesma ideia da nossa sala final. A gente quer duplicar o nosso ambiente de jogo, então a gente vem aqui em jogo e duplicar. A gente escreve rm menu, ok? Só que a gente quer que o menu venha antes do nosso jogo, certo? A gente quer que seja a ordem menu, jogo e final. Então a gente clica nessa casinha que está do lado do rm jogo e a gente só arrasta o menu para cima, ok? Agora o menu é o primeiro, o jogo é o segundo e o final é a último ambiente que a gente tem no nosso jogo, ok? Dentro do RM menu, a gente quer apagar todas as instâncias. Só que no nosso menu, a gente quer escrever tudo dentro do objeto controle. Ou seja, a gente precisa tirar o controle do nosso da nossa sala jogo. A gente só vem aqui e dá um Ctrl Z. A gente vai vir no nosso menu e dá um Ctrl V. Ou seja, o objeto controle é iniciado no nosso RM menu, mas como ele é persistente, ele vai para o jogo e depois vai para o final. Ok? Se a gente deixar o objeto aqui também, a gente vai ter dois objetos controles dentro do nosso jogo. Porque a gente vai ter um que passa do menu para o jogo e um que já está no jogo. Ok? Então a gente só precisa ter um. A gente vai vir no objeto controle, aqui no desenhar GUI de novo. E aqui a gente quer colocar uma outra condição para quando ele está na sala RM menu e não no jogo nem na final. Então vou vir aqui na do jogo e vou escrever else. Eu só vou mudar aqui do jogo para else if room é igual a rm jogo. E eu vou começar escrevendo if room for igual a rm menu, abre chaves e fecha chaves antes desse else if.
ok? Então eu só estou mudando a ordem para ficar na ordem das nossas salas, para ficar mais fácil de ler. Então fica if room menu, if room jogo, if room final. E no nosso menu jogo, no nosso menu, a gente quer escrever explicar para o jogador qual é a condição de vitória para ele ganhar, ok? Então a gente vai escrever draw text color. A gente quer escrever de novo no centro da nossa janela, então a gente vai usar largura dividido por 2 e altura dividido por 2. Só que como a gente fez no texto da nossa sala final, a gente quer mudar o alinhamento do nosso texto, ok? Então a gente vai escrever exatamente a mesma coisa. Draw set H align, ou seja, alinhamento da horizontal, FA center, ponto e vírgula, e draw set V align FA middle. Agora podemos continuar aqui. Qual é o texto que a gente quer escrever? Eu tenho outro texto aqui. Então, o texto é: neste jogo você deve desviar dos asteroides e destruí-los para ganhar pontos. Para vencer, chegue em 1000 pontos. Boa sorte. Ok? E aqui a gente pode escrever a nossa cor, que eu vou escrever em branco. Então, C white, C white, C white e C white. E o nosso alfa, vírgula, e o nosso alfa vai ser 1. Ok? Então aqui estamos escrevendo o nosso texto. Ok? Só que eu quero que ele escreva um outro texto também, falando qual o botão que tem que apertar para começar o nosso jogo. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai escrever um outro texto. Draw text ext color. Só que aqui a gente tem um problema que a gente não pode escrever o nosso texto no mesmo lugar um do outro, senão vai ficar dois textos sobrepostos um ao outro. Ok? E eu quero fazer o seguinte só. Eu quero que esse primeiro texto ele seja escrito no primeiro 1/3 da nossa tela. Então eu quero dividir por 3 e não por 2 este valor. E esse texto eu quero que ele escreva na largura dividido por 2, ou seja, no centro horizontal da nossa janela. E a altura vai ser altura menos altura dividido por 3. Ou seja, eu quero que ele escreva esse texto no último terço da nossa tela. Ou seja, eu dividi a nossa altura do nosso monitor em 3, ou seja, nós temos 1/3 3 vezes. O primeiro texto eu estou escrevendo no primeiro terço da nossa janela. E o último texto eu estou escrevendo no último terço do nosso monitor. Ok? Então, eu só estou pegando a altura total e subtraindo 1/3 do valor dela. E o que eu vou escrever é: aperte espaço para começar. Fecha aspas. Opa, é o contrário. Aqui é ext. Eu confundi os textos. Aqui é color só, aqui é ext. E aqui depois do texto a gente precisa dar uma separação e um comprimento para o nosso texto. Então vai ser 30. 500. Nesse daqui a gente não precisa de um comprimento e uma separação, porque o texto é pequeno. Então ele cabe certinho na nossa tela. E aqui a gente tem que colocar a cor que a gente quer no nosso texto. Aperte espaço para começar. Então eu vou colocar underline C, underline C, underline C, underline C. Ok, vírgula. E alfa vai ser igual a 1. Mas na verdade a gente não quer que o alfa seja igual a 1. Só por efeito, eu quero que esse texto ele fique piscando para chamar atenção. Porque como é a tecla de apertar para começar, eu não quero que seja um texto comum. Eu quero que chame mais a atenção do jogador para ele olhar e falar: ah, eu tenho que apertar espaço para começar. Então a gente vai colocar uma variável aqui que a gente ainda vai criar. Eu vou dar o nome dessa variável de alpha. Ok? Então a gente pode criar aqui rapidinho uma variável alpha sendo igual a 0. E como a gente já fez várias vezes durante essa série, de o alpha ficar aumentando e diminuindo, por exemplo, a nossa nave quando ela toma um hit, a gente vai escrever aqui só para ele ficar trocando esse alpha de 0 para 1. Então, if alpha for menor ou igual a 0, a gente tem que escrever uma outra variável para ficar adicionando o nosso alpha. Então a gente vai criar uma variável chamada alpha underline add, vai ser igual a 0 por enquanto. A gente vai colocar if alpha for menor igual a 0, o alpha add vai ser igual a 0.05. Ou seja, ele vai começar a somar no nosso alpha, vai deixar nosso texto visível. Ponto e vírgula. E a gente vai colocar agora else if alpha for maior igual a 1.
Ou seja, se nosso texto é visível, ele vai começar a subtrair a visibilidade do nosso texto. Então, menos igual a 0,05. Ok? E aqui a gente tem que agora ficar acrescentando o valor de alpha add no nosso alpha todo o frame. Então, a gente vai colocar alpha mais igual alpha underline add, ponto e vírgula. Ok? Então, aqui nós estamos checando se o nosso valor alpha, nossa variável alpha, é menor ou igual a 0 ou maior ou igual a 1. Se ela for menor ou igual a 0, nosso alpha vai começar a aumentar. Se for igual a 1, nosso alpha vai começar a diminuir. Ok? Agora a gente só tem que colocar para o espaço começar o nosso jogo. Então a gente vai vir aqui no final e vai escrever if keyboard check pressage vk underline space, space, abre chaves, fecha chaves e room go to, a gente vai colocar aqui dentro room jogo. Agora, aqui a gente está colocando a nossa fonte para ser essa fonte básica quando a gente vai para a sala jogo, mas eu quero que essa fonte seja a fonte do nosso jogo todo. Então, só vou colocar, escolher essa fonte aqui no começo do nosso código, para já no menu ele ficar com essa fonte, ok? Então, eu só tirei daqui de dentro do jogo e coloquei aqui em cima. Vamos testar? Ok? Estamos aqui. Neste jogo, você deve desviar dos asteroides e destruí-los para ganhar pontos. Para vencer, chegue em 1000 pontos. Boa sorte e aperte espaço para começar. Vamos apertar espaço e estamos dentro do nosso jogo. Opa, a gente tem um problema, se vocês perceberam, e eu esqueci de resolver, que é a nossa pontuação e nossa vida, eles também estão centralizados no nosso texto, mas a gente não quer. Por quê? Porque aqui a gente falou para ele mudar a centralização do nosso texto, o alinhamento, só que a gente não falou para ele voltar para o anterior. Então a gente só vai dar um Ctrl C nesse texto, vai colocar Ctrl V, e a gente vai voltar ele para quando for o jogo, ele voltar para alinhamento original e depois, quando a gente for escrever o texto final, ele voltar para o centralizado. Então a gente só vai escrever aqui FA left e FA top. Ok? Essa daqui é o alinhamento original do nosso texto. Vamos lá, testar novamente, só para ver tudo certinho. E é isso. Aqui nós temos o nosso jogo feito, completo, com menu, tela final, pontuação, melhorias, tiros, movimentação, tudo certinho. O jogo está completo. E aqui, nesse menu, eu criei o básico dele, ok? Eu tô dando liberdade para vocês criarem do jeito que vocês quiserem. Vocês podem mudar o alinhamento, por exemplo, colocar esse texto aqui no 2/3 da tela e colocar isso aqui para baixo, colocar um título do nome do seu jogo que você quer dar para ele. Que aí você pode mudar a cor das coisas. Eu só ensinei o básico de como criar um menu, mas você pode... Eu quero que você modifique ele como quiser, ok? Então aqui temos o nosso jogo. Quando a gente apertar espaço, a gente pode destruir nossos inimigos. Vamos chegar a 100 de ponto. E se a gente chegar a... Tudo bem que normalmente seria 1000, mas por enquanto tá 100. A gente vai para a tela final. Se a gente quiser jogar novamente, a gente aperta R e volta pro menu. E é isso. Nós temos o nosso primeiro jogo feito. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro jogo, dessa primeira série. Eu quero fazer umas considerações finais aqui, mas antes eu quero experimentar um tipo de dinâmica aqui no canal. Não sei se vai dar certo, porque essa aqui é a primeira série, mas eu quero deixar alguns desafios, digamos assim, para vocês depois que a gente acabar esse jogo. Agora que a gente tem todo o nosso projeto aqui, com começo, meio e fim, a gente acabou a série, eu gostaria que vocês repassassem pelo projeto, não repassassem pelos meus vídeos, mas fosse pelos projetos e fosse alterando um pouco algumas coisas, para você experimentar e sentir quais são as modificações que você pode fazer ou não. Pode ser alterações pequenas, alterar a velocidade dos asteroides, alterar a velocidade na nave, alterar como o menu é escrito, alterar a condição de vitória, igual a gente ensinou hoje, eu dei alguns exemplos. E se vocês fizerem isso e quiserem me mandar como ficou o jogo de vocês, eu vou ficar muito, 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 muito feliz em ver o resultado, ver o que vocês criaram. E eu espero que dê certo. Eu acho que é um jeito de eu incentivar vocês a explorar um pouco o Game Maker por vocês mesmos, ok? Agora eu gostaria de fazer umas considerações finais, como a gente acabou a nossa primeira série. Primeiro, eu tô gravando toda essa série de uma vez só.
ok? Como eu tô postando ela, os 7 vídeos direto, eu não tive um feedback de vocês antes, eu não sei como eu expliquei, se deu pra entender tudo, se às vezes eu atropelei em alguma parte, então eu peço desculpa se aconteceu de eu só passar rápido por algo. Então eu gostaria muito que vocês deixassem um feedback pra mim geral da série. No que eu posso melhorar, no que vocês gostaram, o que vocês querem ver mais, o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir trazer todas as séries assim de uma vez só, porque me toma um bom tempo para gravar todos esses episódios, editar. Meu PC não é muito bom, como vocês devem ter visto, em inúmeras vezes que ele travou enquanto eu estava testando o jogo. Então, para mim renderizar vídeos, dá um tempo. E eu quero agradecer muito o tempo de vocês, que vocês tomaram para vir aqui me acompanhar nessa primeira série. Eu espero mesmo que vocês tenham aprendido algo novo. Espero que vocês tenham se divertido com isso. Espero que tenha sido legal e bom para vocês. E eu tenho muitos projetos ainda para trazer aqui no canal e eu gostaria muito de compartilhar com vocês, ok? Eu tenho muitas ideias legais do que a gente pode aprender, do que a gente pode fazer. A gente tem um mundo infinito aqui, nossas mãos com a programação, dá pra gente fazer o que a gente quiser. Eu gostaria muito de ser esse ponto de partida para vocês, onde vocês podem, se tiverem alguma dúvida, vir me procurar, ok? Então é isso. Esse é o fim da nossa primeira série, que eu espero que tenham muitas. Espero que você tenha gostado, espero que tenha se divertido e aprendido algo novo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Caso você tenha gostado do vídeo, eu agradeceria muito se você se inscrevesse no canal para me dar um apoio, deixar um gostei aqui nesse vídeo para saber se a série rendeu bem, se vocês gostaram, se ela foi legal. E é isso, podem me chamar nas redes sociais quando vocês quiserem para qualquer dúvida. Eu vou estar mais que feliz em ajudar, como eu sempre digo. E eu vejo vocês na próxima série e no próximo vídeo. Então, até mais.